Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal nosso irmão Alberto Lírio, canal Evangelho Eterno, né? Graças a Deus, a verdade ocultada. Meus queridos, muito obrigado pelas suas visualizações, obrigado pelos seus comentários, obrigado pela sua inscrição e obrigado pelo compartilhamento que você tem feito do nosso trabalho. Graças a Deus. Meus queridos, esse vídeo hoje, ele tem como objetivo falar um assunto muito importante, muito interessante, para que nós venhamos cada dia mais a compreender as coisas da palavra de Deus. Etimologicamente, meu querido, falando, a palavra portuguesa igreja, ela provém do substantivo composto grego, né? Que quer dizer eclésia, que por sua vez é a combinação de ek com o verbo kaleo. Isso quer dizer o quê? Sendo que ek tem o sentido de para fora. Para fora. E kaleo tem o sentido de eu chamo ou eu convoco. Então, a palavra eclésia, que no português é igreja, tem o sentido de tirados ou chamado ou convocado para fora. E isso não bate com a realidade do que é ensinado nos templos religiosos. Os cães gulosos, eles têm estado tão preocupados que eles começaram a atacar agora os desigrejados com mais ferocidade. Agora eles estão dizendo por aí que sem congregar em um templo, em uma denominação, ninguém vai ser salvo. Olha que aberração. Eu te pergunto uma coisa, esses caras, eles têm respeito à Bíblia? É claro que não. Não tem. Não tem respeito. Porque não foi Estevão, não foi o apóstolo Paulo que diz, Estevão no capítulo 7 de Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49, Estevão disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés dele. Paulo, no capítulo 17, o versículo 24 e 25 de Atos dos Apóstolos, Paulo disse aos cretenses, aos gregos lá na Grécia, Paulo disse assim, olha, eu falo uma coisa a vocês, que o Deus que eu vou pregar para vocês, ele não necessita de nada, nem precisa ninguém fazer nada por ele, porque ele é o Deus criador. Então Paulo diz, esse Deus, ele não habita em templo de homem como se tivesse precisando de alguma coisa. Aí eu te pergunto, por que esses caras do sistema religioso evangélico, eles estão preocupados? Tem um menino aí, aluno de cão guloso, aluno, né, desses fanfarrões, que ele tem um vídeo, ele divulgou que fora do templo não há cura, fora do templo não há salvação, fora do templo Deus não ouve oração. Esse menino, ele está começando agora, mas ele já está começando errado. Por quê? Porque ele está aprendendo com os cães gulosos. Se você for procurar no vídeo, você encontra. É um menino muito novo, né? Se tiver ali uns 14, 15 anos, não sei, talvez um pouquinho mais, mas ele já é um forte candidato a cão guloso. Meu querido, muita gente também tem me perguntado. Tem me perguntado o seguinte: se Jesus já voltou, por que pregar o evangelho? Sabe o que eu respondo? Eu falo, o problema não é pregar o evangelho. O problema é que eles estão anunciando
pregando, divulgando o evangelho errado. Quem disse que esse evangelho que está sendo pregado aí pelo sistema religioso é o evangelho que deveria ser proclamado, anunciado? Não. Esse evangelho que está aí não pode ser o evangelho da graça. E o evangelho da graça teve seu tempo de cumprimento e já cumpriu. A não ser que Paulo seja um tremendo mentiroso. Paulo disse que o evangelho da graça foi confiado a ele. Gálatas capítulo 1. E Paulo diz que o evangelho que ele recebeu, a determinação, ele recebeu do próprio Criador e ele não recebeu de homem algum. Quando Paulo, antes de terminar os seus dias na terra, ele ali em Colossenses capítulo 1, o versículo 23, ele disse que o evangelho que foi confiado a ele, ele pregou a todas as nações, a todos os povos da época dele. Porque o evangelho do reino foi anunciado por Jesus e seus discípulos da época dele. O evangelho da graça ou o evangelho da incircuncisão foi pregado pelo apóstolo Paulo. E ele fez isso. Se inscreve no canal, tá, meu querido? Deixa o seu like no início do vídeo, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever e também ative o sininho de notificação e olha, compartilhe o nosso trabalho, tá bom? Compartilhe, comente, tá bom? Então, o que acontece? Quando a igreja evangélica, eles dizem que eles estão pregando o evangelho da graça, é mentira. Porque eles não sabem que tipo de evangelhos eles estão pregando. Se eles estivessem pregando o evangelho do reino ou o evangelho da graça, ninguém estaria frequentando um templo físico e chamando de igreja. Porque igreja não é um templo físico. Igreja não é um prédio com a placa denominacional. Eclésia quer dizer chamados para fora, convocados para fora. Então, nós que somos filhos de Deus no Espírito, nós entendemos que igreja, essa palavra em português, é ajuntamento de pessoas. Igreja, no sentido grego ou no grego, eclésia, é a combinação de ek com o verbo kalel, sendo que ek tem o sentido de para fora e kalel tem o sentido de eu chamo, eu convoco. Ou seja, ek e kalel quer dizer eclésia, ou seja, chamados para fora. Lembre-se do que Jesus ensinou no capítulo 10 de João, que somente as ovelhas dele da época, que era um título que era combinado com o povo de Israel, ele diz que só quem ouvia ele e iria sair lá de dentro do alçapão era as ovelhas dele. Ele chamava pelo seu nome e elas vinham para fora e lá fora achavam pastagem. Por que você acha que nós temos esse entendimento hoje do Evangelho Eterno? Porque nós abandonamos o sistema, saímos do sistema. E assim está acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas estão começando a estudar a Bíblia e estão começando a entender que nenhum líder ele tem capacidade por Deus, ou foi capacidade por Deus, para governar a sua vida. Nenhum líder. Ele não tem nenhuma chamada espiritual para pastorear você. É mentira. Pastorear como? Se você não tem a Bíblia na sua mão, você não tem a palavra de Deus na sua mão, aonde que está escrito que o pastor tem autoridade para governar e mandar na sua vida? Sendo que Jesus mesmo, em João 10, ele diz que ele era o único pastor. E a ninguém nós devíamos chamar de nosso mestre, ou de nosso papa, ou de nosso ministro, ou de nosso bispo, apóstolo, ninguém. Então, querido, esse evangelho é muito fácil você entender que
Por que que nós falamos que Jesus já veio? Então, por que pregar o evangelho? Nós não pregamos o evangelho do eterno. Nós divulgamos, mas vê se nós fazemos convite para alguém aceitar a Jesus. Vê se a gente obriga alguém a acreditar naquilo que a gente fala porque é bíblico. O evangelho eterno é o período em que as pessoas deveriam entender que todas aquelas coisas da lei o cara tinha que frequentar, não é? Uma instituição chamada o templo lá, né, de Jerusalém, oferecer sacrifício. De ano a ano o cara tinha que oferecer sacrifício de animais, não é? Muitas vezes até pássaros, não é? Como o pombo, como a rolinha, não é? E ali, para ver se o sacerdote, ao levar aquele sangue aspergido, se Deus perdoaria ou não as transgressões dos judeus, os pecados dos judeus, que pecado e transgressão era a mesma coisa, não é? Pecado era o adjetivo para transgressão, assim como um ato extraconjugal leva o nome de adultério, mas adultério nesse caso é um nome, é um adjetivo, não é um nome próprio. Nome próprio é o que? Nesse caso é uma relação extraconjugal, que foi batizada com o nome de adultério. Ou seja, se você pensa que nós estamos pregando o evangelho eterno, não, nós estamos divulgando. O anjo conclamou, Apocalipse 14:6. O anjo conclamou ou proclamou a toda a terra, a toda a nação. Lembre-se que eram as nações que existiam na época. Nações, língua e povo. Nação, língua e povo. Aí eu te pergunto, você acha que nós pregamos o evangelho? Qual o evangelho? A igreja evangélica está pregando o evangelho errado. Errado. A igreja evangélica deveria estar divulgando e vivendo o evangelho eterno. O evangelho eterno não é para ser pregado para ninguém aceitar Jesus. O evangelho eterno deveria ser divulgado para as pessoas ter consciência e ciência de que nós vivemos o período do evangelho eterno. O evangelho eterno é para ser vivido, não é para ser pregado para ninguém aceitar a Jesus. Isso acabou, queridos. Primeiro, que o personagem Jesus não existe mais. Segundo, o personagem Cristo não existe mais. Aí você fala, não, Jesus existe. Mas existe como? Então você não acredita que ele ascendeu ao céu? Então você não acredita que Jesus Cristo era Deus se manifestado aos homens lá em Israel? Então você não acredita que o Cristo ressuscitado, ele ficou só 40 dias entre os judeus depois que ressuscitou? Depois ele volta à eternidade e toma o seu lugar de origem? Se você acredita que Jesus existe, então ele nem mesmo voltou para o céu. Você acha que Jesus está no céu? Não. Quem está na eternidade é o Criador. O Criador, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quem era o Verbo? O Verbo era o próprio Deus. O Deus Criador, ele se fez, ou seja, ele se tornou. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Suponhamos que eu, Alberto Lírio, eu gosto de ajudar pessoas. Suponhamos que eu gosto de ajudar pessoas. Aí eu fico sabendo que lá na minha capital, Vitória, tem um bairro lá que existem muitas pessoas necessitadas. Suponhamos que aqui na minha cidade, eu sou um cara rico, um cara que tem muito dinheiro e condições financeiras para ajudar quem eu quiser. Aí o que eu faço? Para mim, o verbo é eu, para eu saber qual a índole
daquelas pessoas que vivem ali em Vitória necessitadas, num bairro, sei lá, numa viela, numa rua, não é? Sei lá. Eu me faço de mendigo. Eu sou rico, suponhamos que eu sou rico, tenho muito dinheiro. Eu me faço de um mendigo e vou conviver com aquelas pessoas ali em Vitória, mas não como Alberto Lírio rico, como Alberto Lírio mendigo, andarilho. Aí primeiro eu vou investigar como que é a vida deles ali, se eles são arrogantes, se são prepotentes, ou como que eles convivem um com o outro. Aí, como andarilho e como mendigo, eu vou ter a oportunidade de conviver e saber. Aí, no final das contas, o que eu vou fazer? Eu vou analisar quem realmente é uma pessoa pobre, necessitada e é humilde. Porque tem pobre que não é humilde. Você não confunda pobreza com humildade. Tem rico que é humilde. Tem pobre que é prepotente, arrogante. Não confunda as coisas. Então Deus fez esse papel. Ele, sendo dono do ouro e da prata, sendo Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, ele se fez carne. Ou seja, Isaías 53. As pessoas olhavam para Jesus, mas o Jesus era Deus. E olhava assim, não via Deus. Via uma pessoa, né, com aparência ruim, menosprezado, né, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, segundo ali Isaías 53, mas ele fez o que no final das contas? Morreu por todos os judeus que acreditaram nele, todos aqueles que vieram a ele. A Bíblia diz assim, ó, ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Ou seja, ele veio para quem era necessitado. Mas por causa da arrogância e da prepotência de alguns judeus, não acreditaram que Jesus era o próprio Deus. Esse é o exemplo para você entender como que funcionou o mistério da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo e o mistério da piedade é dois mistérios que ninguém explica. A gente tenta, mas 100% não consegue. Então a gente faz aqui um apanhado e a gente tenta explicar. Então, querido, se você pergunta para alguém ou para nós do Evangelho Eterno, vocês pregam que Jesus já voltou. Então, por que vocês pregam o Evangelho? Por que pregar o Evangelho? Não é porque pregar o Evangelho. É qual Evangelho que vocês estão pregando, que estão ensinando. Estão pregando o Evangelho errado. Essa é que é a verdade. Vocês deveriam divulgar o Evangelho eterno e também viver o Evangelho eterno. Mas vocês querem que outras pessoas vivam por vocês, mandem na vida de vocês, fica ali botando cabresto em vocês e fazer o quê? Essa é que é a realidade. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você e fique em paz e estamos juntos. Tchau. Olha, na descrição do vídeo eu vou deixar aí, se você puder me ajudar e tiver condições, eu estou modificando o meu estúdio, tá? E participe deste projeto, amém? Se você puder, não se imprense, não é? Não deixe de pagar suas contas, não deixe de comprar um remédio para sua família, a sua cesta básica, para ajudar o Alberto. Não, não faça isso. Só se sobrar aí algum real, alguns 50 centavos, quem sabe 5 reais, quem sabe 2. Se você tiver condições, eu agradeço, tá bom? Mas se não tiver condições, nós somos filhos de Deus no Espírito do mesmo jeito. Estamos juntos? Amém. Graças a Deus.